Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso Elaboração de Documentos da fase de planejamento das contratações com apoio da inteligência artificial. Nosso segundo módulo aqui vai tratar da utilização do ChatGPT e similares no processo de contratação pública, como é o macroprocesso das contratações públicas e qual a utilidade da inteligência artificial de hoje em cada etapa, em cada pedaço do macroprocesso. Tá? Então, Cauã, por favor, roda aí o nosso slide e vamos prosseguir aqui. Qual o macroprocesso de trabalho? Está aqui um fluxograma lá do nosso livro, fluxograma que todos provavelmente já conhecem, né, das contratações públicas. Não pula essa parte, não. Ela é muito relevante. Nós vamos falar até de uma forma um pouco diferente sobre o processo de trabalho das contratações públicas. O licinalta. Licinalta! Presta atenção no que eu vou falar. Escreve, Cauã, no teu braço, Cauã. O que eu vou falar agora? Tatua o que eu vou falar. Cauã, só grava a aula amanhã se chegar no seu braço para você anotar o que eu vou falar agora. Tá? Tem conceitos elementares que nós já sabemos, mas que passamos batido. Não anotamos no braço, não anotamos na testa, não anotamos no cérebro e a falta, às vezes, daquele norte é o que vai trazer o problema para a nossa contratação. Tá? Cauã, toda aula eu começo com essa pergunta. Qual a finalidade? Para que serve? Para que serve a contratação pública? Seja por dispensa, inexigibilidade ou por licitação. Para que serve uma contratação pública? Gente, anota no teu braço. Anota no teu braço. Toda contratação pública tem por finalidade resolver um problema. Resolver um problema. Seja esse problema da sociedade, seja esse problema da própria administração pública, né? Que é uma forma meio de servir também a sociedade. Então, Cauã, para que a administração pública contrata professor? Contrata, né? Vamos para as contratações da 1433. Para que contrata cadeiras para a escola? Para resolver um problema que é o quê? Instalações e mobiliário adequados para a política pública de educação. Para que a gente compra medicamento? Para resolver o problema. Problema leia, problema barra necessidade, que é o quê? Fornecer medicamentos para a população de baixa renda, ou possibilitar o funcionamento dos hospitais que vão concretizar a política pública, o direito fundamental à saúde. Né? Para que a administração compra ar-condicionado? Para resolver o problema, que é o quê? Condições climáticas adequadas para o trabalho dos servidores, para o atendimento do público externo, para a conservação, Cauã, dos equipamentos. Né? Dos equipamentos. Por isso que eu gosto de trabalhar, eu gosto de ar-condicionado, eu vou trabalhar logo perto de onde tem equipamento, que aí eu sei que o ar tem que ser forte. Né? Então, gente, para que serve toda a contratação pública? Para resolver um problema. É estranho não ter as pessoas repetindo. Problema, seja ele da sociedade, seja o problema da própria o quê? Administração pública. Né? Janderson, para que eu preciso saber disso? Porque aí você sabe todo o processo de trabalho. Aliás, vai fazer sentido o processo de trabalho a partir a partir desse conceito. Né? Aí você entende. Olha aqui, eu tenho o meu processo de trabalho, que eu posso dividir de uma fase macro ou fase de pré-contratação, que é esse DFD/PCA,
Eu tenho aqui a fase de preparação, a fase de planejamento da contratação, a fase de seleção de fornecedor e a fase de gestão de contratos e fiscalização de contrato, recebimento do objeto, que é a gestão do objeto em si. O Cauã, vamos pegar aqui aquele conceito. Para que serve toda a contratação pública? Professor, de novo falando isso, você já gravou? Você já anotou no braço? Então eu vou repetir. Para resolver um problema, seja problema da sociedade, seja problema da própria administração. Aí fica fácil, Cauã. Fica fácil entender, sabe o quê? Esse DFD aqui que o pessoal adora complicar. O que tem, meu amigo, de gente inventando problema para resolver, para vender solução, não está no gibi. Mas gente que não sabe o que está falando complica, mistura DFD com ETPTR, é tudo letra. Aí tem uns que dizem que é para fazer o mapa de risco antes. Pelo amor de Deus, gente, para de acreditar em conversa de coach. Pelo amor de Jesus. Presta atenção aqui. Vê como o processo de trabalho é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Faz todo sentido. Esquece essas maluquices desse povo. Presta atenção. Finalidade: resolver um problema. Certo? Certo? O Cauã, o primeiro documento, que vai ser o documento inaugural do meu processo, que todo processo tem que ter, é o DFD. Aí, professor, o meu processo eu não tenho DFD. E você começou o seu processo com o quê? Quem foi que pediu isso aí? Foi uma aparição? Como diz na minha terra, foi uma visagem? Não, né? Alguém pediu. Ah, professor, mas fui eu mesmo que pedi. Então faça o DFD. Né? O que é o DFD? O documento de formalização da demanda. Dentro daquela nossa lógica, o DFD ele vai trazer, gente, o problema e um objeto proposto, que não necessariamente vai ser o contratado. Professor, eu acho que o DFD não pode trazer um objeto proposto, tem que trazer só um problema. Sim, e a gente vai ficar brincando de adivinhação. Né? A gente vai ficar brincando de adivinhação. Então veja, Cauã, eu vou comprar cadeira para a escola, né? Mas aí eu coloco o objeto proposto, cadeira para a escola, para resolver qual problema que eu vou resolver, né? Condições adequadas nas instalações, etc., para o aluno utilizar. Imagina, você não coloca o objeto proposto, você manda lá o seu DFD, resolver problema das condições adequadas. Você não sabe se o camarada quer uma cadeira, um ar-condicionado, um massagista, sei lá o quê. Né? Ai, professor, mas coisa de gente chata. Para de ouvir coisa de gente chata. Presta atenção, não faz o menor sentido. Professor, você não acha que poderia fazer isso? Não, não acho não, ninguém acha. Nunca vi, nesses anos todos, não tem canto nenhum quem falar que tem tá errado. Tá? Democraticamente assim. Parem de viajar, gente. Vamos aqui para coisa que funciona, que todo mundo sabe que funciona. Tá? Fulano falou que é para fazer sem o DFD. Faça um processo sem o DFD, você vai ver. Tá? Para que serve o DFD? Para apontar o problema. Né? Não é para resolver o problema, a contratação. O DFD vai apontar, não, a gente vai apontar um problema e vai sugerir um objeto. Né? Que, na maioria das vezes, vai ser o objeto contratado. Nós vamos ver se vai ser ou não um ETP. Não tem problema nenhum já ter o objeto. Inclusive, o objeto proposto nos ajuda a entender melhor o quê? O problema. Tá? Então, eu tenho um DFD aqui. Eu digo qual é o problema, qual que é o objeto proposto, etc. Né? O problema barra necessidade. E aí depois eu vou para o PCA. Gente, o que é o PCA? Nada mais é do que eu reunir todos os DFDs que foram aprovados, né? E reunir tudo em um documento. Porque eu tenho intenção de comprar, não é porque está no PCA que eu vou comprar. Tá? O PCA tem que ser um documento maleável, inclusive. Né? Ele tem que comportar alterações.
E de repente vai ter que ter umas ninharias lá que nem precisa entrar no PCA, isso vai depender da sua regulamentação. Eu fiz a regulamentação, na verdade, eu implementei o primeiro PCA do TCU e também fiz a regulamentação. E lá a gente colocou algumas coisinhas fora do PCA, para não precisar alterar PCA. Tá? O PCA ele tem que poder ser alterado e é de bom tom que tenha situações muito pequenas que não constem do PCA, tá? Porque senão ele não vai ser levado a sério. E aí o PCA nada mais é do que a reunião desses DFDs. Eu já consigo fazer um planejamento de contratação, um calendário de contratação com base no PCA, porque eu estou me organizando, eu estou falando previamente, eu estou planejando previamente as minhas contratações. E depois, gente, eu vou reunir vários DFDs ali em comum, ou um DFD só, e voltou a um processo. E esse DFD ele vai ser o quê? O primeiro documento do meu processo de contratação. Eu digo qual é o problema objeto proposto. Fase de preparação. Eu preparo a minha contratação, ou seja, eu decido qual objeto que vai ser contratado, descrevo o objeto contratado e a forma de execução, de gestão desse objeto, coloco as regras, né, para a gestão desse objeto. Depois que eu preparo tudo, eu faço o quê, Cauã? Eu vou selecionar o fornecedor que vai me entregar aquele objeto, seja um bem ou seja um serviço. Tá? Isso por licitação, por dispensa ou por inexigibilidade, tudo é uma forma de selecionar o fornecedor. Tá bom? Selecionei o fornecedor, dei o match aqui, o coraçãozinho, né? na empresa que vai ser o meu fornecedor. Vou celebrar o contrato, ou se for caso de dispensa de termo de contrato, né, terei a relação contratual e vou gerir esse objeto. O que é gerir o objeto, Cauã? Resolver o problema. Né? Eu tenho um problema, primeira fase, eu tenho um problema, que é o quê? Preciso de condições adequadas de condições climáticas adequadas para trabalhar. Preparo, a solução é o seguinte, eu tenho que comprar um aparelho de ar-condicionado, contratar a instalação, o aparelho tem que ser de tantos BTUs para cobrir essa área, tem que ter tanto prazo, etc, etc. Vou fazer por licitação, vai ser assim, assim, assado. Beleza, vou para a próxima fase. Eu já sei qual é o problema, eu já preparei a contratação. Eu vou escolher quem vai resolver esse problema. Porque o fornecedor é quem vai resolver o problema. Né? Escolhi quem vai resolver o meu problema, eu vou partir para a resolução do problema, que é a gestão do objeto. Tá? Então, eu sempre chamo com muito carinho os gestores e fiscais de contrato como os resolvedores de problema, porque eles que vão resolver o problema lá na ponta. Tá? Aí depois eu volto para aqui e faço o meu ciclo das contratações, tá bom, gente? Fica muito mais fácil entender e fazer não só os prompts, mas os próprios documentos em si, a partir dessa compreensão da finalidade das contratações públicas, tá bom, gente? Pois bem, então nos vemos no próximo bloco, onde vamos falar sobre nossa receita de bolo. Até breve.